Você já ouviu, e talvez até repetiu, que certas dores, cansaços e limitações são normais da idade. A versão oficial trata o desgaste como inevitável, mas a observação cuidadosa mostra algo diferente. Parte do que chamamos de envelhecimento é, na verdade, aceleração silenciosa causada por hábitos cotidianos. Nada dramático, nada que doa, exatamente por isso passa despercebido. Até que o preço aparece. Se essa ideia faz sentido para você, vale registrar nos comentários qual mudança do corpo você começou a aceitar como normal sem nunca ter questionado. Ao longo deste vídeo, vamos separar idade de hábito e devolver algo essencial: controle consciente sobre o próprio envelhecimento. Existe uma confusão antiga, e muito conveniente, entre envelhecer e se desgastar. Envelhecer é um processo biológico inevitável. O corpo muda, o metabolismo desacelera, algumas funções ficam menos eficientes. Isso é real. O problema começa quando tudo o que piora com o tempo passa a ser colocado nesse mesmo pacote, como se fosse uma única coisa. A cultura repetiu por décadas que perder mobilidade, energia, clareza mental e autonomia é simplesmente o preço da idade. Mas isso não é um dado científico absoluto. É um hábito social. Quando olhamos com atenção, percebemos que duas pessoas da mesma idade podem ter níveis completamente diferentes de vitalidade. Uma caminha com facilidade, dorme bem, mantém interesse e clareza. A outra vive cansada, rígida, dependente de medicamentos e acredita que não há alternativa. A idade é a mesma. O resultado, não. Essa diferença não surge do nada. Ela é construída lentamente, por escolhas pequenas, repetidas por anos, que nunca foram percebidas como perigosas porque nunca causaram dor imediata. A ideia de envelhecimento inevitável funciona quase como um alívio psicológico. Se tudo é culpa da idade, ninguém precisa questionar rotina, postura, sono, alimentação ou sedentarismo funcional. A responsabilidade desaparece. E com ela, desaparece também a autonomia. O corpo passa a ser visto como uma máquina que vence, não como um sistema que responde a estímulos. Essa narrativa é confortável, mas cobra caro mais tarde. Se enquanto ouve isso você já pensou em alguém da sua idade que parece muito mais ativo, ou muito mais desgastado, pause por um instante e deixe um like no vídeo. Esse gesto simples ajuda o conteúdo a chegar a outras pessoas que ainda acreditam que tudo isso é apenas azar ou tempo passando. Nos próximos minutos, fica claro por que essa explicação é incompleta, e como ela nos impede de agir antes que o desgaste se torne visível demais. O aspecto mais traiçoeiro desses comportamentos cotidianos é que eles não avisam. Diferente de uma lesão ou de uma doença aguda, o desgaste que encurta a vida não chega com dor, febre ou alarme. Ele se instala em silêncio. O corpo se adapta, compensa, improvisa. Durante anos, às vezes décadas, tudo parece funcionar mais ou menos bem. É exatamente essa ausência de sinais claros que engana até pessoas atentas. O organismo humano é extraordinariamente tolerante. Ele aceita dormir mal por longos períodos, conviver com postura inadequada, passar horas imóvel, repetir padrões alimentares pobres e manter níveis elevados de estresse sem entrar em colapso imediato. Mas tolerar não significa sair ileso. Cada adaptação cobra um pequeno preço biológico: inflamação discreta, perda lenta de massa muscular, alteração hormonal gradual, redução da eficiência metabólica. Nada disso dói no início. Por isso, quase ninguém associa causa e efeito. Com o tempo, esses ajustes emergenciais viram um novo normal. A pessoa passa a acordar cansada e acha que é a idade. Sente rigidez ao levantar e atribui ao tempo. Perde força ou equilíbrio e acredita que é assim mesmo. O erro não está em sentir isso. O erro está em aceitar sem investigar. Porque quando o dano finalmente se torna visível, ele já não é recente, é acumulado. Se essa descrição parece familiar, compartilhe este vídeo com alguém que vive dizendo que o corpo simplesmente envelheceu. Muitas vezes, essa frase esconde anos de sinais ignorados. Entender que o desgaste é cumulativo, e não súbito, muda completamente a forma de olhar para o próprio corpo. A partir daqui, começamos a identificar quais comportamentos, aparentemente inofensivos, estão acelerando esse processo sem que você perceba. Quando finalmente olhamos para os comportamentos que aceleram o relógio biológico, o choque não vem do perigo em si, mas da banalidade. Não estamos falando de excessos extremos ou escolhas raras. São hábitos comuns, repetidos todos os dias, que parecem inofensivos justamente por serem socialmente aceitos.
A ciência mostra que o corpo responde menos ao evento isolado e muito mais à repetição contínua. A postura é um exemplo simples. Horas sentadas com desalinhamento não causam dor imediata, mas alteram padrões musculares, comprimem articulações e mudam a forma como o corpo distribui esforço. Com o tempo, isso acelera a perda de mobilidade e aumenta a inflamação de baixo grau. O mesmo vale para o sono fragmentado. Não dormir bem uma noite é irrelevante. Não dormir bem por anos altera hormônios, metabolismo da glicose e capacidade de recuperação celular. Há também o sedentarismo funcional. Muitas pessoas se movimentam o suficiente para cumprir tarefas, mas não o bastante para manter massa muscular e eficiência cardiovascular. O corpo interpreta isso como desuso progressivo. A alimentação repetitiva, pobre em variedade, não causa colapso imediato, mas reduz micronutrientes essenciais à manutenção dos tecidos. E o estresse crônico, aquele que nunca explode, mas nunca cessa, mantém o organismo em alerta, acelerando processos degenerativos silenciosos. Nenhum desses hábitos, isoladamente, parece grave. O problema é o conjunto, mantido por anos, somando pequenas perdas que se acumulam. É aqui que o mito da idade ganha força. Quando o efeito aparece, a causa já ficou distante demais para ser lembrada. Se ao ouvir esses exemplos você reconheceu 2 ou 3 na sua própria rotina, vale comentar qual deles mais passou despercebido. Esse tipo de reflexão compartilhada ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas, e que identificar o problema cedo faz diferença. No próximo trecho, fica claro por que esses fatores são tão pouco discutidos e como essa omissão contribui para a ideia de que o desgaste é inevitável. Se esses comportamentos são tão comuns e seus efeitos tão bem documentados, surge a pergunta inevitável: por que quase ninguém fala disso de forma clara? A resposta passa menos por conspiração e mais por estrutura. Vivemos em um modelo que reage a problemas quando eles se tornam evidentes, não quando estão sendo construídos. A medicina moderna é extraordinária em tratar crises, mas historicamente menos eficiente em comunicar processos lentos, cumulativos e silenciosos. Há também um fator cultural poderoso. Admitir que escolhas cotidianas aceleram o desgaste exige rever rotinas profundamente enraizadas. É mais simples aceitar a explicação genérica da idade do que encarar que certos padrões poderiam ter sido ajustados anos antes. A narrativa do "é assim mesmo" protege do desconforto de mudar. E, ao mesmo tempo, protege sistemas inteiros que se organizam em torno do tratamento do efeito, não da causa. Outro ponto é a comunicação. Processos graduais não geram manchetes. Não há um momento exato em que se possa dizer "aqui começou o problema". Sem um evento marcante, a atenção pública se dispersa. O resultado é uma normalização coletiva do declínio precoce. Quando alguém perde mobilidade, energia ou autonomia mais cedo do que deveria, a explicação pronta já está disponível: idade. Poucos perguntam por quê. Esse silêncio cria uma distorção perigosa. Ele transforma escolhas em destino. E destino não se discute, aceita-se. Ao aceitar, perde-se a chance de intervenção precoce. Reconhecer isso não é buscar culpa retroativa, é recuperar a capacidade de agir a tempo. Se essa lógica faz sentido, considere compartilhar este vídeo com alguém que sempre ouviu que não havia o que fazer. Muitas vezes, a informação certa, no momento certo, muda a trajetória. No próximo capítulo, vamos observar como essas pequenas decisões se acumulam ao longo dos anos e por que o impacto real só aparece quando já parece tarde demais. O ponto decisivo para entender por que esses hábitos encurtam a vida não está no que acontece hoje, mas no que se forma ao longo do tempo. O corpo registra padrões. Ele não soma dias, ele soma estímulos. Uma noite mal dormida não define nada. 10 anos dormindo mal redefinem tudo. É assim que pequenas escolhas se transformam em grandes diferenças biológicas. Pense em 2 caminhos que parecem iguais no início. Ambos permitem trabalhar, cuidar da casa, seguir a rotina. A diferença é quase invisível. Um mantém força muscular mínima, outro perde um pouco a cada ano. Um preserva sono restaurador na maior parte das semanas, outro se adapta ao cansaço crônico. Um administra o estresse, outro convive com ele como pano de fundo. No curto prazo, não há colapso. No médio prazo, surgem ajustes. No longo prazo, o preço aparece como idade. É nesse momento que a causalidade se inverte na memória. O efeito recente apaga a causa antiga. A rigidez atual parece ter surgido agora, a queda de energia parece repentina, a dependência de medicamentos parece inevitável. Mas,
Biologicamente, nada foi repentino. Foi acumulado. O relógio não acelerou de um dia para o outro. Ele foi sendo adiantado, clique a clique, por anos. Essa compreensão muda a relação com o próprio histórico. Não para gerar arrependimento, mas para recuperar direção. Se o corpo responde à repetição, ele também responde à mudança consistente. Não existe compensação instantânea, mas existe desaceleração real quando o padrão muda. Isso é ciência básica, não promessa. Se essa ideia reorganiza a forma como você enxerga sua própria trajetória, deixe um comentário dizendo em que fase percebeu a diferença, antes ou depois dos 40, 50 ou 60. Esse registro ajuda outras pessoas a reconhecerem que o processo é comum e compreensível. A seguir, vamos separar o que a ciência realmente afirma sobre envelhecimento do que costuma ser vendido como solução rápida, e por que essa distinção é essencial para manter a autonomia. Quando a ciência fala sobre envelhecimento saudável, o tom é muito diferente do que costuma circular fora dos ambientes técnicos. Não há promessas de reversão total, nem atalhos espetaculares. O que existe é consenso sobre princípios básicos: manter função muscular, preservar qualidade do sono, reduzir inflamação crônica, controlar estresse e garantir estímulos físicos e cognitivos adequados ao longo do tempo. Parece simples, e justamente por isso costuma ser subestimado. A literatura científica é clara ao mostrar que intervenções consistentes têm efeito mensurável mesmo em idades mais avançadas. Não se trata de voltar atrás, mas de desacelerar processos que estavam em curso. A expectativa de vida saudável, os anos vividos com autonomia, responde melhor a hábitos do que a qualquer solução pontual. É por isso que estudos sérios falam em curvas, tendências e probabilidades, não em garantias absolutas. O problema começa quando essa sobriedade encontra um mercado de soluções rápidas. Protocolos milagrosos, suplementos salvadores e rotinas extremas prometem resultados que a ciência nunca afirmou. O contraste gera confusão. Quando o milagre falha, a pessoa conclui que nada funciona. E acaba abandonando exatamente o que funcionaria no longo prazo. Separar ciência de promessa é um exercício de maturidade intelectual. A ciência oferece ferramentas. O marketing oferece esperança instantânea. Uma constrói ao longo do tempo, a outra vende urgência. Entender essa diferença protege não apenas o corpo, mas também o julgamento. Se você já se sentiu frustrado após tentar algo revolucionário que não entregou o prometido, vale deixar um like neste vídeo. Esse sinal ajuda o conteúdo a alcançar quem ainda confunde ciência com propaganda. No próximo trecho, vamos falar sobre o ponto mais importante de todos: o que, apesar da idade, ainda está sob seu controle, e como recuperar a autonomia sem ilusões. Chegando até aqui, fica claro que a idade explica menos do que parece. E é justamente por isso que surge a pergunta mais importante: o que ainda está sob seu controle? A resposta não é tudo, mas é muito mais do que a maioria imagina. Autonomia não significa negar limites biológicos, significa agir dentro deles, de forma consciente, antes que o desgaste dite todas as regras. O corpo responde a sinais contínuos. Pequenos ajustes consistentes alteram trajetórias, mesmo quando iniciados depois dos 40, 50 ou 60 anos. Manter força mínima preserva a independência funcional. Dormir melhor reorganiza hormônios e recuperação. Reduzir estresse crônico diminui inflamação sistêmica. Nada disso é heróico, mas tudo isso é decisivo. O erro comum é esperar mudanças grandes para agir, quando o impacto real vem da regularidade. Há também um ganho psicológico pouco discutido: recuperar a sensação de agência. Quando o envelhecimento deixa de ser visto como sentença e passa a ser entendido como processo influenciável, o medo cede espaço à estratégia. A pessoa deixa de reagir ao corpo e passa a dialogar com ele. Isso reduz a ansiedade, melhora a adesão e sustenta escolhas ao longo do tempo. Se essa perspectiva devolve uma sensação de controle que parecia perdida, compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita que já passou do tempo. Muitas vezes, essa crença é o maior obstáculo. No encerramento, vamos consolidar essa nova lente e amarrar tudo em uma ideia simples, mas poderosa. Envelhecer não é se entregar, é decidir como caminhar com o tempo que passa. Depois de tudo o que foi visto, a conclusão é menos dramática do que parece, e exatamente por isso é poderosa. O problema nunca foi a idade em si. O problema foi aceitar, sem questionar, que todo desgaste era inevitável. Quando essa ideia cai, algo muda de lugar,
o envelhecimento deixa de ser um inimigo invisível e passa a ser um processo que pode ser compreendido, acompanhado e influenciado. Isso não significa negar limites, nem buscar juventude eterna. Significa substituir resignação por lucidez. Entender que escolhas pequenas, repetidas com consciência, moldam a forma como os anos se acumulam no corpo e na mente. O tempo continua passando, mas já não passa sozinho, ele passa em diálogo com o que você faz todos os dias. Se este vídeo te ajudou a enxergar o envelhecimento de forma mais clara, vale se inscrever no canal para continuar essa conversa com profundidade e sem exageros. E se conhece alguém que ainda repete, isso é normal da idade, sem nunca ter parado para pensar, compartilhe este conteúdo. Às vezes, lucidez é o melhor ponto de partida.